Boa tarde a todos, a todas. A gente vai dar início agora ao seminário de arquitetura contemporânea e tendo numa primeira parte a questão dos ganhadores dos últimos anos, dos últimos 5 anos do Pritzker, certo? Seguindo a ordem dos nossos trabalhos, da nossa listagem, eu vou convidar a equipe que vai falar sobre a Areta... Só um minutinho que eu vou pegar aqui a lista. Espera aí. Sobre a Arata Isozaki, tá? Os membros da equipe estão presentes, todos? Estamos sim, professor. Pronto. Então, Emanuela, pode compartilhar a tela e o grupo vai ter 15 minutos para falar sobre o personagem e suas principais obras, analisando, né, algumas delas. Vocês podem maximizar a tela para ficar melhor a visão de quem está assistindo. E eu peço que quem vai falar, ligue suas câmeras. O grupo pode ficar, os alunos que estão nessa equipe, com suas câmeras ligadas, e a minha vai desligar e eu vou ficar aqui nos bastidores, tá bom? E quando tiver faltando tempo para encerrar, eu comunico. Pode começar, Emanuele. Ok, professora. Então, gente, boa tarde. Eu, a Manoeli e David, a gente ficou para falar um pouquinho sobre Arata Isozaki, que é o ganhador do Pritzker 2019. Então, a gente começa falando que ele nasceu na cidade de Oita, no Japão, em 1931, e se graduou em arquitetura pela Universidade de Tóquio em 1954. E aí, durante a sua trajetória, ele teve como seu principal mentor Kenzo Tange, que também foi um arquiteto japonês, vencedor do Pritzker de 1987, com quem ele trabalhou durante boa parte do seu período como estudante e ainda trabalhou com ele durante 9 anos após a sua graduação. Em 1963, ele fundou o escritório Arata Isozaki Associados, onde ele trabalhou durante toda a sua vida, e em 2005 ele abriu uma filial desse escritório na cidade de Milão, na Itália. E aí ele possuía um trabalho muito interdisciplinar, ele não trabalhava só com arquitetura, mas ele trabalhava também com o desenho urbano, urbanismo, design de moda, mobiliário e cenografia, foi escritor, crítico, júri de concursos e colaborador de outros artistas de outras áreas. Além do Pritzker de 2019, ele também ganhou diversos prêmios, como a Medalha de Ouro e o Leão de Ouro, da Bienal de Veneza. E faleceu ano passado, em dezembro de 2022, aos 91 anos. E aqui a gente listou algumas das principais obras dele, que ele fez. Ele tem diversas obras ao redor do mundo, né? Foi um dos pioneiros, assim, de arquitetos japoneses que conseguiram fazer obras em todos os lugares do mundo. Então, ele tem obras na China, Polônia, Itália, Espanha, Catar, Estados Unidos e outros países. Isso. E só agora tentando entender como é que funciona as características projetuais dele, ele não se definiu dentro de um estilo único, né, em toda a sua trajetória. Esse arquiteto, Lehmann Stephen, ele trabalhou com Arata Isozaki, né, durante 3 anos. Ele é um arquiteto alemão e ele escreveu um artigo que fala justamente sobre essas fases que Arata Isozaki exerceu durante suas 6 décadas, né, de atuação. Pode passar, Letícia. E aí, essa primeira fase, ela vai de 1959 a 1973, que é justamente ali o período em que ele se gradua e começa a... Professora? O microfone abriu. Estou presente. Oi. Tá, é porque abriu o microfone, aí eu... Eu tô copiando aqui o chat. Desculpe aí, deixa eu fechar. Não, tudo bem. Não se preocupa, não. E aí, essa primeira fase, né, que vai de 1959 a 1973, é justamente quando ele termina sua graduação e vai trabalhar, já tem essa mentoria de Kenzo Tange, né, e vai trabalhar também após isso com ele, né.
E aí, nessa primeira fase dele, ele tem uma linguagem mais pura e, consequentemente, brutalista, tendo uma influência do movimento moderno, né, nessa questão da simplicidade da forma, sem muitos adornos, sem muitas ornamentações. Explora essa tectônica do concreto, né, essa questão da pré-fabricação, sistemas e componentes que são feitos e são montados, e também na parte das megaestruturas urbanas, como, por exemplo, o plano da Baía de Tóquio, que é um plano de Kenzo Tange, né, e ele desenhou a City in the Air, que seria justamente uma das propostas urbanísticas que não chegou a ser construída, mas que ele participou enquanto desenho urbano. Essa foto aí que vocês podem ver é o Museu de Arte Moderna em Gunma, no Japão, que é justamente retratando esse momento dele com essa linguagem, né? Pode passar, Letícia, por favor. Só mais uma obra, né, que é na cidade natal dele, em Oita, no Japão, que é a Biblioteca Municipal. Dá para perceber essa linguagem brutalista, o uso do concreto, né, em sua forma. Pode passar, Letícia. E aí a segunda fase dele, que vai de 1974 a 1988, seria essa parte do alto pós-modernismo, simbólico, icônico e irônico na arquitetura. Aí ele já se caracteriza como um pós-moderno, tendo essas formas, explorando novas formas geométricas, novas cores e com significados simbólicos, que a gente já entendeu que funciona dessa forma a pós-modernidade, né, então, principalmente como uma crítica ao movimento moderno. Nesse período, ele trabalha ao lado da sua terceira esposa, que é a escultora japonesa Aiko Miyawaki, que ela faleceu em 2014, e Jenks ressaltou que ele levou o pós-modernismo do Ocidente a um passo adiante, e é com essas obras, por exemplo, essa que está em destaque na imagem, que é esse Team Disney Building, que é na Flórida, nos Estados Unidos, que foi ele que projetou nessa parte do parque de diversões da Disney. Pode passar, Letícia. Essa aqui também é uma dessas obras dessa segunda fase dele, que é esse Museu de Arte Contemporânea, o MoCA, localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. E pode passar, Letícia, por favor. A terceira fase, ela vai de 1990 a 2000, e aí ele já parte para uma outra linguagem, que é uma arquitetura com uma declaração experiência escultural, né? Então ele sai daquele pensamento pós-modernista e começa a explorar novos materiais como o metal, e que tudo parece ser possível. Então, as obras nessa fase dele começam a ser elegantes obras públicas com função cultural, que são museus, galerias de arte, universidade, entre outras. Além de projetos dessa escala, ele também continuou em pequenos projetos, como também design de mobiliários e exposições temporárias. Em 1993, né, já aí, partindo de 1990, ele incorpora elementos e superfícies orgânicas, né? Como pode ver nessa imagem, é um croquis dele da Art Tower em Mito, que é na cidade de Ibaraki, no Japão. Esse projeto ele foi construído e foi inaugurado em 1990, e esse aí é um dos esboços dele na sua concepção projetual. Pode passar, Letícia. Aqui também é um desses exemplares dessa terceira fase dele, que seria esse estádio, né, que foi construído para as Olimpíadas de Barcelona, em 1992, e aí já dá para conseguir identificar essa, vamos dizer que, transcendência entre estilos, né, essa mudança de estilos que ele vem abordando nessas fases. A quarta fase, que vai de 2000 até o século atual, né, que é essa arquitetura digital como uma forma de esforço global. E aí ele começa a explorar novas formas que desafiam a gravidade, e os projetos dessas fases encontram-se principalmente em cidades de rápido crescimento, né, como é destacado no artigo de Stefan Lehmann. Ele destaca que essas obras estão localizadas em cidades principalmente da Ásia, né, de rápido crescimento, como a China, o Catar também, no Oriente Médio. E aí ele começa a trabalhar
formas mais orgânicas, curvilíneas e derivados da natureza, como pode ser percebido nesse Centro Nacional de Convenções que está localizado em Doha, no Catar, e é um projeto de 2011. Bom, aí a gente selecionou 2 obras, né, que foi esse D38 Office e o Alien Tower, e eu vou falar um pouquinho dessa primeira obra. Então, essa obra, ela é do ano de 2011, foi feita pelo escritório, né, o de Arataxerxes, que está localizado em Barcelona, na Espanha. E ela é um conjunto de prédios de escritórios, né, que está sendo construído numa área de 70 mil metros quadrados, e que foi dividido em 3 fases. Então, vão ser 6 prédios, e até agora, pelo que a gente pesquisou, esse é o que está construído. E aí, esse conjunto, ele está localizado numa zona repleta de projetos de escritório, que estão em desenvolvimento, e que é uma área que está perto do aeroporto e perto do porto marítimo. Então, como ainda não existe, né, escritórios efetivamente utilizando o espaço e ainda não se conhecia as necessidades finais desses escritórios, ele foi construído num sistema aberto. Então, todas as partes interiores, elas são livres, né? Então, ele escolheu fazer uma implantação de uma grade de 7,5 por 7,5, que a gente pode entender como sendo a modulação que ele escolheu para desenvolver esse projeto, e todas essas plantas, esses pilares, eles se encontram nas quinas, deixando o espaço central livre. E aí, aqui na imagem, a gente percebe que a fachada, ela é composta de cheios e vazios, mais vazios do que cheios. Porque ele escolhe fazer 2 tipos de planta, né, as plantas em L e a planta em C, para que ele justamente possa trazer esse dinamismo para o volume, para a fachada, e também permitir espaços de convivência entre um plano e outro. Então, aqui a gente trouxe essas imagens, né, que mostram um pouquinho mais de perto essa parte de baixo, a gente consegue entender algumas das influências que David citou no começo, né, então a gente tem aqui esse uso de pilotis, esses espaços abertos. Infelizmente não encontrei informações sobre a materialidade, mas a gente consegue ver que é de vidro, né, então são panos de vidro com esses espaços livres entre um pavimento e outro. Aí aqui a gente trouxe uma imagem do espaço interno que demonstra justamente essa ideia da planta ser um espaço livre, que ela possa ser utilizada da forma mais adequada para quem for utilizar o escritório. Então, a gente tem os pilares aqui nas extremidades e o espaço interno livre. Além que a gente também percebe nessa permeabilidade dessa visão para a cidade através dos panos de vidro. E aqui embaixo trouxe 2 plantas, né, que representam o core central, que é onde está toda a parte de circulação vertical, né, de escadas e elevadores, e os exemplos das plantas, como ele sugeriu, né, o que permite esse dinamismo no volume. Então, a gente tem essa planta aqui, que ela é em C, e aqui fica o espaço mais livre, então você consegue ver o que está embaixo, e aqui a planta em L, que já está em outra posição da fachada. E esses quadradinhos são justamente os pilares, né, com a modulação de 7,5 por 7,5, que ele coloca nas extremidades, que é justamente para dar esse espaço livre para o ambiente de escritórios. Pronto, aí a outra obra que a gente escolheu foi esse o Alien Tower, que a construção é em Milão, na Itália, e aí ele foi do ano de 2015 e foi feito por ele e por a esposa dele, né? E aí, para entender um pouquinho do local lá, Milão, ela é uma cidade que ela vai ter uma coisa mais internacional comparada a outras cidades, tipo Londres e Paris, que vai ter são cidades mais históricas, né? E Milão, ela já vai ser mais relacionada ao desenvolvimento, que vai estar ligado à Revolução Industrial. E aí, quando visto essa parte de Milão, você vê que os prédios de lá é uma coisa mais futurista, que se desenvolve lá esse movimento, né? E aí você vê muito concreto, aço, é uma cidade que tenta resolver questões da contemporaneidade. E aí, para desenvolver esse projeto, eles pensaram que era interessante
não deixar só representando eles dois, assim, como arquiteto. Eles sabiam que era algo muito complexo, então eles queriam esse diálogo e reinterpretar essa complexidade dessa cidade, né? E aí eles usam vários materiais e diferentes formas para chegar a esse conceito. Pode passar. E aí ele pega a parte da modulação, porque ele dizia que ele queria um prédio que fosse um arranha-céu e que não tivesse limite. E aí, para conseguir isso, ele estudou vários arranha-céus e viu que, tipo, para ele ser o mais esbelto possível, ele chegou numa modulação que ela é composta por esses 6 pisos de escritório e com a planta que ela vai ser essa alongada aí, mais estreita, de 24 por 61 metros. E a escolha dessas proporções, ela vai ser pensada para que esse volume ficasse o mais esbelto possível e que ele conseguisse atingir essa altura aí o maior possível, né? E aí essa questão da modulação está bem presente. Pode passar. Aí, só para mostrar como tudo foi modulado, toda a estrutura, tudo é muito bem... o segmento dele, ele usa muito o espaçamento, tudo muito... Pode falar, professor. O tempo, Manuela. Tá, estou terminando já, pode passar. Pronto, aí a questão eu só trouxe para mostrar a modulação dele. Pode passar. Pronto, aí nessa questão da fachada, ela vai ser composta, né, por um vidro, que é um vidro triplo, e ele vai ser curvado, que vai dar uma sensação de que ele diz que é uma vibração no material. E aí, na parte do lado, também é composta por vidro e dá para ver o elevador. Pode passar. Pronto, aí mais de perto desse vidro aí que é curvado e essa vibração que ele tentou estabelecer nessa obra, né? Pode passar. Pronto, aí na parte interna aí dá para ver como o David tinha falado, né? Desses planos, essa última fase dele, mas procura utilizar mais os espaços e deixar esses espaços abertos. Pode passar. Pronto, aí é as nossas referências. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Os comentários. Vou ser breve, porque acho que ainda tem muitas outras apresentações. Muito interessante a gente ver um oriental, né, japonês, fazendo uma trajetória pelo mundo inteiro, né, com obras na Europa, na Ásia, na América do Norte. Eu tive o prazer de conhecer a de Barcelona, o ginásio que ele fez para as Olimpíadas, que a gente viu até em aula, certo? E essas obras novas que ele está fazendo nesse novo núcleo de Barcelona, que é uma nova área de convenções para a cidade, que, como foi dito por vocês, fica do lado, né, do aeroporto, numa das saídas para outros países europeus. E realmente lá, onde ele está com essa obra dessa torre empresarial, a gente vê a presença de vários outros nomes internacionais. E observando a trajetória do Arata Isozaki, também uma coisa me chamou a atenção, que foi o trabalho dele com as companheiras, as esposas, né? Principalmente agora, no final da vida, com essa parceria profissional do casal. Ele viveu bastante, né? E deixou um legado assim realmente impressionante. E um esforço, eu acredito, né, dele como oriental, japonês, firmar um nome na Europa e depois pelo resto do mundo. Então, assim, e também outra coisa interessante que eu, observando a apresentação de vocês, foi ver como ele
passeia pelas linguagens contemporâneas. Tem aquele momento dele que tem essas influências iniciais, depois mergulha no pós-moderno e faz um pós-moderno diferenciado do que a gente estava vendo e viu, né, com o Venturi, com o Graves, com Charles Moore, com aquela turma toda, com Aldo Rossi, e, como vocês citaram, foi elogiado, digamos assim, né, por trazer uma nova linguagem dentro dessa pós-modernidade. Mas interessante também é que isso não dura muito e ele volta, de certa forma, a um high-tech. Né? E nesse high-tech, principalmente nesse último projeto que a Emanuela apresentou, essa torre, né, construída em Milão, na Itália, uma cidade que realmente é industrial, que hoje é onde tem as feiras de moda, a feira de design, né, onde um circuito artístico, arquitetônico é muito dinâmico, certo? E é o maior polo econômico da Itália, é Milão. E ele faz um edifício com muitos critérios de modernidade e totalmente high-tech, né? Então, ele abandona o pós-moderno, ele deixa as outras linguagens e entra agora nessa linha mais racional, mais comercial, né? E mais presente na arquitetura contemporânea europeia, que é o high-tech, né? Com aço, vidro, essas grandes peles, como a gente está vendo. Tá joia? Então, parabéns ao grupo. Bora adiante. Tá? Eu vou agora para a próxima equipe, que vai falar sobre Grafton Arquiteto, com as arquitetas Yvonne Farrell e Shirley McNara. Quem vai apresentar, por favor, já está no ponto. Boa tarde, professora, estamos aqui. Boa tarde, professora. Lorena. Quem é seu grupo, Lorena, por favor? Eu e Gilmara. Você e Gilmara, né? Pode começar, Lorena. Ok. 15 minutos, são 2h30, 2h45 e 100. Pronto, boa tarde, gente. A gente vai falar, né, da Yvonne Farrell e a Shelley McNamara. Então, o meu grupo está composto por mim, Lorena, e por Gilmara. Então, dando um contexto um pouco, né, sobre a vida delas, Yvonne, as duas elas são arquitetas irlandesas. Yvonne, ela nasceu em 1951 e Shelley nasceu em 1952, e elas se formaram nos anos 70 na Escola de Arquitetura de Dublin. E foi o local onde elas se conheceram, né, e começou essa parceria. Aí, em 1976, elas, depois de formadas, né, elas começaram tanto o trabalho como arquitetas, mas também o trabalho acadêmico como professoras. Então, elas começam a lecionar na Universidade de Dublin, e ao longo da carreira delas, elas lecionaram em várias outras universidades, né, como professoras de arquitetura. Dentro delas, a gente cita a Escola Politécnica Federal de Lausanne e a Academia de Arquitetura na Suíça. Aí elas participam tanto dessa vida mais de projeto, de arquitetas, como também são muito presentes também na vida acadêmica. Então, elas participam de vários concursos e competições ao longo da carreira delas. E daí, em 2010, elas ocupam a cadeira do Kenzo Tange na Escola de Design de Harvard. E no ano seguinte, elas substituem o professor na Universidade de Arquitetura de Yale. Já falando, né, do Grafton Architects, elas fundaram esse escritório em 1978, e ele é um estudo internacional de arquitetura, né? Então, eles têm projetos em todos os países. E o escritório ele é muito conhecido por ter estruturas que são ao mesmo tempo discretas e complexas, mas também que são históricas e modernas. E elas têm algo que é muito presente em todas as obras dela, que é essa atenção com os usuários e com o entorno. Então, o escritório, né, as duas, elas foram nomeadas como co-curadoras da 16ª edição da Bienal de Veneza, de 2018, né, que é um evento de arquitetura bem importante. E daí elas escolheram o tema Free Space, que é um tema que
fala muito da arquitetura e tudo que a arquitetura pode oferecer. E atualmente, né, o escritório ele é sediado em Dublin, na Irlanda, e ele busca muito essa excelência arquitetônica. Então, elas tratam de projetos tanto de pequena escala, como moradias, até grandes edifícios públicos. Falando um pouco mais, né, sobre os prêmios, como eu já tinha citado, elas são muito presentes nesse meio acadêmico, então elas já participaram de vários concursos nas universidades que elas ensinam, mas também competições e essas coisas. Então, a gente destacou alguns prêmios delas, elas têm uma lista bem grande, tanto de menção honrosa como medalhas, mas a gente destacou alguns. Dentre deles, a gente tem em 2013, elas ganharam o Leão de Prata na Bienal de Veneza, e o tema era Arquitetura como Nova Geografia. Elas também já ganharam vários prêmios e medalhas também de ouro do Instituto Britânico de Arquitetura. Em 2020, elas ganharam o Prêmio Pritzker. Falando mais sobre o Pritzker, né, a gente trouxe uma citaçãozinha do júri, da comissão, né, avaliadora, que explica um pouco dessa escolha, né? Então, eles dizem que o trabalho que elas realizaram é um trabalho que honra muito a história, no mesmo tempo que mostra uma maestria sobre o ambiente urbano e a construção. E que os projetos delas, eles resultam em obras modernas, impactantes, que elas não se repetem ou imitam, mas que elas são a própria voz arquitetônica, que elas criam essa característica própria. Daí, né, agora adentrando mais na parte das obras, as obras delas, elas, como são um escritório, né, internacional, elas trabalham em obras em todos os cantos do mundo. Elas têm muitas obras na Irlanda, mas também elas já fizeram projetos na Itália, na França e no Peru. E, principalmente, esses mais internacionais foram resultantes de competições. Então, elas possuem bem essa questão de uma abordagem sensível à geografia, sempre buscando se preocupar com a implantação da obra e do entorno, né? Também se preocupam em adaptar o projeto à cultura e o contexto dos canteiros de obra do local, que é algo bem interessante. Então, elas fazem muita arquitetura educacional, então a maioria das obras dela que a gente vai ver são edifícios ou blocos de universidades, mas elas também fazem moradias, edifícios públicos. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre essas obras com Gilmara. Olá, pessoal, boa tarde. Pronto. Aqui nós temos, com relação às características dessas arquitetas, né? Elas seguem uma linha, como até Lorena comentou, acerca da inserção da obra no entorno, né? Então, é bem interessante a gente perceber nas obras delas uma constante na utilização da luz natural, né? Então, elas, inclusive, dizem que é uma qualidade integrada e insubstituível, né? A luz natural. E também elas vão se utilizar, então, né, de claraboias, de outras estruturas, para conseguir fazer com que essa luz atravesse toda a estrutura delas, no interior da estrutura. Então, fica muito claro nas edificações delas essa conexão entre os espaços interiores, profundos por serem grandes vãos, né, e eles interagirem muito bem com o domínio externo, né? Então, domínio interior e exterior bem conectados. E a gente também vai ter, com relação ao que Lorena também falou, ambientalmente, uma responsabilidade delas também, né? Elas tentam inserir de uma forma muito discreta, realmente incluindo aquela edificação naquele ambiente. Então, as obras vão ser até conhecidas como boas vizinhas das que já existem, né? E também, nesse contexto da luz, elas se utilizam muito do jogo entre luz e sombra. Pode passar, Lorena. Pronto. Aqui nós temos a primeira estrutura, e como a gente já referiu, né, elas têm uma linha projetual quanto a isso de utilizar-se da luz. Então, nós trouxemos tanto um estabelecimento comercial, quanto também um âmbito que elas atuam muito, que é essa questão das escolas e universidades, né? Nós trouxemos 2 universidades e um estabelecimento comercial. E aqui o primeiro, né, esse projeto ele é novo, ele é do ano 2022. Ele foi fruto de um concurso. O ano da premiação do concurso foi 2011. E ele fica no local delas mesmo, que é a Irlanda, né? E ele tem 45 mil metros quadrados. Fica em dúvida. No caso, esse EBSF, né? O nome é Headquarters, perdão aí a pronúncia, ele, na verdade, ela é uma fornecedora de energia elétrica para a Irlanda, né? E ela é muito antiga. Ela já é do século passado, 1927, se não me engano. Então, ela só quis realmente fazer o edifício e ainda continuar
na mesma localidade, né? Então, no caso, se a gente for observar quanto a essa característica da inserção do estabelecimento no entorno, a gente vê aqui nessa foto como ela está bem inserida, como ela dialoga muito bem com o local, né? E aqui nós trouxemos também, com relação a alguns colaboradores, que elas se utilizaram, né? A gente tem aqui uma lista de pessoas que trabalharam também nesse projeto, e também nesse projeto elas foram condecoradas, digamos assim, ganharam uma certificação ambiental, né? Então, eles sempre respeitam muito isso. Então, se utiliza muito de grandes aberturas. Pode passar, Lorena, por favor. Como a gente pode ver aí, né? Grandes aberturas, a questão dos vãos, né? A questão da interação do interior com o exterior, a questão de como a luz realmente ela adentra, e o jogo entre luz e sombra. E com relação à estrutura, nós temos aí na fachada esse uso dos tijolos. E nessa certificação nós temos... Pode passar, Lorena, por favor. Pronto. Perdão, volta para o anterior. Nessa edificação nós temos a alvenaria estrutural, na verdade. E aqui, agora pode passar para a próxima. Pronto. E aqui a gente vai ter, nessas fachadas, como eu falei, né, com os tijolos, com esquadrias de aço com vidro. Então, a gente vai ter aberturas que também não vão construir esquadrias, né? Então, vão proporcionar realmente que os ambientes sejam iluminados e ventilados. Então, assim, a fachada, inclusive, tem uma citação delas, que diz que é uma construção sólida da parede, e ela é uma parede dupla, na verdade, essa estrutura, né, porque ela é estrutural, alvenaria, e ela se utiliza de uma parede como elemento estrutural, como eu já falei, né, para superestruturar o projeto. Então, as janelas vão lembrar, inclusive, também o passado, vão lembrar e vão interagir muito bem com a cidade, né, incorporando uma sofisticação, no caso, né, e também utilizasse um sistema de aço quebrado territorialmente. Pode passar, Lorena, por favor? Pronto. Aqui nós trouxemos outra edificação. Esse já é uma universidade. Essa se utiliza muito bem, assim, da questão do brutalismo, que a gente consegue ver, né? Então, na verdade, também vem nessa foto a inserção da obra no entorno. Então, ela está realmente muito inserida. Também ela ganhou uma certificação ambiental. E aqui também nós trouxemos a lista dos profissionais que também operaram com essa obra, né? Como designers, também a parte gráfica, entre outros. Pode passar, por favor. Pronto. Aqui nós conseguimos ver, assim, a questão dos pilares, né? A questão também do concreto aparente. Então, a gente vai conseguir ver realmente também a questão da luz, da sombra. E a gente vai ver realmente aqui essas estruturas de concreto, né? A questão das esquadrias também de vidro. Realmente é bem, por mais que sejam em localidades diferentes e modalidades diferentes, né? A gente viu um comercial e agora está vendo uma questão mais de universidade, a gente vê que existe uma linha projetual que ela segue. Também, algo que eu tinha passado, é que esse projeto é do ano de 2022, também bem recente. Ele tem 18 mil metros quadrados e ele fica em Londres, certo? E ela é, na verdade, uma unidade de universidade. Então, a gente vai conseguir enxergar justamente isso, né? Esse edifício realmente que se utiliza da natureza. Pode passar lá, por favor? Pronto. Aqui bem registrado, né? Como estão. Para a questão dos pavimentos, eles se utilizam também dessa escada, que ela vai do primeiro pavimento até o último, para conseguir ter todo o alcance, né, da estrutura. E aqui nós vemos os grandes vãos, né? Como as pessoas se utilizam desse espaço. Pode passar lá, por favor. Pronto. E aqui nós temos a terceira obra. Aqui também é uma universidade. E essa já é um pouquinho mais antiga, mas é de 2019. E ela foi também por um concurso. Foi, no caso, o ano do concurso foi 2009. E o projeto é 2019, como eu já disse. E a localização é na França. E a área é de 18 mil metros quadrados. E aqui a gente também tem nessa obra muitas premiações. Então, elas ganharam premiações também da Associação de Arquitetos da Irlanda, a medalha Jones, também o prêmio RIAI de Ambiente e Aprendizagem, e também outra premiação que elas ganharam nessa mesma notificação. Com relação aos colaboradores também, nós trouxemos aqui
alguns arquitetos e também engenheiros. E, no caso, a gente vai ver que nessa obra fica muito claro a inserção da obra no entorno, até com relação à própria materialidade. Pode passar, Lorena. Pronto. Aqui nós vemos, na verdade, né, como ela dialoga muito bem com tudo. Então, a gente vê que na própria edificação a gente consegue enxergar a rua, né, ao lado. Aqui a gente vê do lado esquerdo toda a edificação, né, como ela é, as aberturas, também a mesma sequência na fachada. A gente vai ter os tijolos, também uma estrutura que se utiliza do concreto, a parede. Pode passar, Lorena, por favor. Pronto. E aqui nós conseguimos enxergar bem, né, direitinho os pilares, as vigas também, toda essa trama, essa estrutura. Como a gente vai conseguir ver e conseguir por rampas ter acesso aos pavimentos, né? No caso, a gente consegue enxergar os grandes vãos e como realmente ela interage com a rua. Pode passar, Lorena, por favor. Acabou. Acabou? Pronto, pessoal. Eu achei que tinha ainda outro slide, mas aqui nós finalizamos. Certo, ok, a Lorena e a Gilmara. É muito interessante a gente ver, né, que uma dupla de professoras, mulheres, começaram a ser ganhadoras de Pritzker, porque antes, certo, os Pritzker eram sempre dados, né, para homens, arquitetos. Então, a partir desses últimos anos, a gente começou a ver a presença feminina. E eu acho que essas duas arquitetas, professoras, pesquisadoras e profissionais liberais mostraram a potência, né, do trabalho delas. E também é interessante ver que grande parte dessas obras são também ligadas à academia, né? Tanto em Toulouse, na França, quanto a de Londres, apresentam, né, essa particularidade. E também é interessante observar a materialidade, a tectônica desses projetos, porque eles, com estruturas robustas, em concreto, aparente, meio brutalistas, né, que dialogam com a madeira, então a gente vê muito concreto e madeira no interior, espaços generosos, transparentes, permeáveis, e externamente elas se inserem em uma paisagem muitas vezes históricas, como são das cidades europeias. E quando a gente vê as fotos da inserção dessas obras na paisagem, são obras altamente silenciosas, discretas, né, que dialogam com o gabarito, com a cor, com a paleta de cor daquele lugar. Então, isso é muito bacana, certo? E, mais uma vez, reforçando, as mulheres começando a ter uma visibilidade na premiação dos Pritzker. A gente vai ver que, a partir daí, já começam a aparecer mais mulheres, como a Carmen Pink, por exemplo, catalã, né? E outras que vão vir. Isso é importante, tá joia? Obrigada, então, Gilmara. Obrigada, Lorena. E vamos para o próximo grupo, tá? Que vai falar sobre o escritório que ganhou o Pritzker em 2022, não, 2021, certo? Que foi o Lacation e Vassal Architectures. Vamos lá? Que vai ser o grupo, deixa eu ver aqui no chat, da Débora, Yasmin e Kelvin. Quem vai apresentar pelo grupo? Boa tarde, vai ser Kelvin. Tá, Boa joia, tarde, Débora. professora. Boa tarde. Professora, só para confirmar, como é a pronúncia do... A professora falou do nome? Lacation Lacation? Tá. e Vassal. Bom, gente, boa tarde. O grupo é composto por mim, Débora, eu, Kelvin, Débora e Yasmin, e a gente vai apresentar sobre Lacation e Vassal, tratando sobre a biografia e algumas obras dos arquitetos. Bom, Annie Lacation, que ela nasceu em 1955, em Saint-Pardoux, da França, e Jean-Philippe Vassal nasceu em 1954,
em Marrocos. Eles vão se conhecer no final da década de 1970, na escola em Bordeaux, na França, e após a conclusão dessa graduação deles, eles vão iniciar alguns projetos, mas em carreiras de maneiras diferentes. Cada um vai para um lado, digamos assim, mas eles vão estar no mesmo viés, que é do planejamento urbano. Vassar, ele vai para uma cidade na África, depois quando ele termina a graduação, e aí Lakeisha, ela sempre vai visitar ele lá. E aí, com essa aproximação deles dois, foi que permitiu essa composição dessa arquitetura, que eles iriam fazer junto alguns anos após. Em 1987, foi quando eles fundaram, em Paris, o escritório dos dois, e a partir daí foi quando eles começaram a projetar em conjunto, né? As obras da dupla, elas vão ser distribuídas pela Europa e pela África, principalmente, e elas vão desde a principal ênfase do escritório, que é a habitação social, voltado muito para essa parte da habitação social mesmo, até mesmo espaços culturais, educacionais e públicos. Uma fala de Vassal, ele diz que a África foi provavelmente nossa segunda escola, porque ele fala que quando ele se muda para a África após a conclusão do curso, ele percebe ali uma outra realidade. Ele percebe que era uma realidade diferente da Europa, ali da França, né? E aí ele percebe ali um viés mais social, uma materialidade diferente, e a partir disso ele traz como se fosse um novo aprendizado, uma nova escola para eles. Eles vão desenvolver os projetos de dentro para fora, ou seja, eles sempre trazem essa relação do exterior com o interior, respondendo à pergunta, como é que quer ser feita essa relação entre o interno e o externo, é aí que eles vão ter algumas decisões projetuais, que a gente vai ver em alguns projetos. Bom, eles foram vencedores do Prêmio Pritzker em 2021, sendo aí o 49º e a 50ª laureado do prêmio, e devido às suas contribuições consistentes e significativas para a humanidade e para o ambiente construído, né, no âmbito da arquitetura. E segundo falas do próprio júri do Pritzker, eles dizem que eles começam cada projeto com um processo de descoberta que inclui observar intensamente e encontrar valor no que já existe. Lakeisha e Vassal são radicais em sua delicadeza e ousados em sua sutileza, equilibrando uma abordagem respeitosa e direta ao ambiente construído. E a outra fala que se pode buscar o compromisso com a arquitetura restauradora, que é, ao mesmo tempo, tecnológica, inovadora e ecologicamente responsável. Unindo tudo isso, a gente percebe que os arquitetos eles vão ter esse princípio de nunca demolir, mas sempre achar uma forma sustentável e viável nas construções. Ou seja, a gente vê a análise também desse júri, né, que eles sempre têm esse olhar, e foi uma coisa que destaca muito deles, de nunca querer destruir, demolir as obras que vão fazer alguma reforma, algo do tipo, e sempre procurando um viés assim mais sustentável e mais social. Antes de receberem o prêmio Pritzker também, eles já tinham sido premiados com outras honrarias, como, por exemplo, o prêmio Mies de Roo, de Arquitetura Contemporânea, em 2019, e o prêmio pelo conjunto da obra da Trienal de Lisboa, em 2016. Aí aqui a gente trouxe uma lista de algumas obras deles, que são mais concentradas também na França, a gente percebe isso, e a gente vai abordar mais especificamente duas, devido ao tempo aqui, mas que elas conseguem tratar algumas características que são bem marcantes dos arquitetos. Bem, boa tarde, pessoal. Então, essa primeira obra é um residencial que ele tem um uso misto. Então, ele vai abarcar 101 residências, 250 escritórios, além de ter um espaço comercial que vai se localizar no térreo. Então, essa obra ela foi finalizada em 2020 e está localizada em Genebra, na Suíça. E aí, essa obra, ela traz alguns princípios que esses arquitetos, eles trabalham em suas obras, como, por exemplo, essa conexão com o entorno, né, do lote. Então, aí, eles vão trabalhar isso fazendo uma ligação da via dos pedestres, do passeio dos pedestres, para uma estação de trem subterrâneo, que é chamado SEVA, que fica ali nas proximidades do edifício. E também eles vão trabalhar a questão da flexibilidade que vai existir ali na sua planta. Então, os pilares vão ser modulados, então vai ser uma planta que vai ter configurações adaptáveis, e aí vai possuir 5 andares, que vão ser flexíveis, né? Pode ser tanto habitação, quanto pode ser escritório, ou então um espaço terciário para outro uso. E
Além disso, eles vão trazer a questão das esquadrias, que vão pegar todo o pé direito. Então, vai utilizar o vidro para trazer essa permeabilidade, além de trabalhar também a eficiência energética, porque vai trabalhar também a redução, né, no consumo de energia. Pode passar. E aqui são algumas imagens que vai mostrar, do lado esquerdo vai mostrar essa visão do entorno, né, do prédio onde ele está inserido, e do lado direito, algumas imagens no interior da habitação, né, nas residências. E aí, como vocês podem ver, as esquadrias, elas pegam todo o pé direito e traz toda essa permeabilidade visual para o exterior, vista para a paisagem, trazendo essa conexão com a cidade, além de que também eles trabalham essas cortinas que tem essa proteção térmica, além de que traz essa privacidade para essa parte residencial. Pode passar. Temos aqui esses esquemas de colagem que os arquitetos fizeram para demonstrar como seria, né, esses usos. Nessa parte superior, na superior esquerda, seria essa conexão do térreo. No térreo seria esse comércio. Então, eles trabalharam essa visão, né, para o exterior e essa conexão que os pedestres teriam. E já do lado direito seria os escritórios. E nas imagens inferiores seria o uso residencial. Então, pode passar. Esses esquemas vão mostrar, né, como seria essa divisão no prédio. Então, ali do lado direito vai mostrar, numa corzinha rosa, que esse pavimento vai ser de uso comercial. Já esses pavimentos em azul seriam os escritórios e os em amarelo seriam os residenciais. Então, já esse esquema aqui do lado esquerdo vai mostrar quais seriam os fluxos nessa parte do térreo. Então, essas linhas em laranja vão mostrar os acessos em que os pedestres eles podem ter ao edifício e também a conexão que vai ter tanto com o estacionamento, que são essas lâminas em cinza, nessa parte subterrânea, e também esse acesso a essa estação de trem, que é a Seva, que fica bem próximo ao edifício. E, além disso, nessa parte de terra, tem o acesso dos pedestres com o uso da bicicleta para se transportar, né? E tem também o acesso para o subsolo, ali no térreo, para os automóveis. Pode passar. E aqui a gente trouxe umas plantas técnicas para entender, né, essa divisão dos ambientes, essa modulação desses pilares e essas entradas para o estacionamento, para o mezanino. Pode passar. E também essa planta adaptável, né, que tem nesses escritórios, que vai do pavimento 1 ao pavimento 5, e também a habitação, que vai do pavimento 6 ao pavimento 11, e, além disso, no centro dessa lâmina ficam os cores, né, essas torres de circulação verticais do prédio. Pode passar. Oi, gente, boa tarde. Agora falando de outra obra que eles fizeram, seria uma habitação estudantil e social em Jaules, acho que se pronuncia assim. Ela está localizada no 19º distrito de Paris, entre o canal Ourcq e a ferrovia Petite Century, que no momento ela se encontra desativada. Esse bairro que essa obra se encontra, ele está em reconstrução, né? Então, normalmente, as obras que estão sendo feitas nessas áreas são obras de caráter residencial para moradias mesmo, mas essa específico, que é deles, né? Ela é composta por 7 pavimentos. Ela não é tão vertical, mas ela é mais horizontal, a gente vai ver a seguir nas plantas. Essa obra é uma obra de 2013 e, como já foi falado, uma das características que a gente mais encontrou nessas obras, inclusive na França, né, seria marcada pela transparência e a dinâmica das plantas no projeto. Pode passar, cara. Aí, nas duas primeiras imagens, a gente consegue ver as fachadas, né, a gente consegue identificar que ela é mais horizontal, só que ela é composta em torno de 98 residenciais, 30 seria de caráter social, tendo também 3 lojas, que é na parte inferior, né, abaixo. Aí essas partes as imagens abaixo são da parte interna, está mostrando também aquelas cortinas que Débora já tinha falado, que serve para proteção, eles utilizam bastante, e também para privacidade, já que é uma transparência e tem essa relação interior e exterior, mas se a pessoa não está morando ali não se sentir à vontade, ela pode fechar. Pode passar.
Aí, nas plantas, a gente consegue identificar que o pavimento, a planta que mais se repete seria do segundo ao quarto pavimento, que é essa que está abaixo do térreo. Então, ela que mais se repete, e a gente consegue ver a divisória entre a parte social e a parte da habitação estudantil nessa planta de situação. E o corte, que é bem diferente, né? Ele utiliza uma dinâmica na forma também. E, Bom, gente, só para encerrar mesmo aqui, a gente trouxe uma fala de Annie Lacation, que ela diz que a boa arquitetura é aberta à vida, aberta a aumentar a liberdade de qualquer pessoa, onde todos possam fazer o que precisa. Não deve ser exibicionista ou imponente, mas familiar, útil e bela, capaz de sustentar silenciosamente a vida que nela terá lugar. Ou seja, só para frisar mesmo isso que eles tentam trazer nos projetos deles, de uma arquitetura que ela não é exibicionista, não é imponente, mas sim que ela tem esse aspecto funcional e tem esse aspecto social que a gente vê na maioria de seus projetos, que é mais voltado para essa questão de habitações sociais e de trazer essa conexão de interior-exterior e também de uso de espaços dinâmicos que podem ser modificadas, né, uma planta mais livre, enfim, frisar essa intenção que eles têm em seus projetos. E só um acréscimo também de formação, é que hoje ambos eles atuam como profissionais, como professores. Obrigada, Kelvin. Obrigada, Débora e Yasmin. É interessante, né? Duas pessoas com a trajetória da vida toda, né, se conheciam há tanto tempo, uma cumplicidade. E eu acho que nem era um casal formal, né, Kelvin? Eram apenas amigos sempre. Eu fiquei com essa curiosidade. Eles são um casal. São casados, mas moravam em países diferentes. Isso, eu não encontrei exatamente em qual momento que eles se tornaram um casal, mas Sei. que Mas eles acabaram se eram tornando colegas de... Isso, mas eram colegas de curso, no caso. Se conheceram no interessante, curso. né? Porque desde a graduação e hoje já estão bem maduros, né? Bem experientes, e a gente vê a origem. Eu fiquei até achando, viu, Kelvin, quando você me perguntou a pronúncia do nome dela, e como ela é francesa, eu acho que o correto é Anne Lacaton, certo? Eu estava pronunciando dessa forma. Porque a gente com a mania de achar que os sobrenomes são de arquitetos estrangeiros, eu já fiz o link automaticamente como se fosse de origem anglo-saxônica, e aí fui para o Lacaton, mas é Lacaton, porque ela é francesa, certo? E ele de origem marroquina, que os marroquinos tiveram ocupação, Marrocos, durante anos, né, da civilização francesa. Então, tem muitas famílias de franceses que foram morar no Marrocos. E ele, o Vassal, certo, com certeza deve ser originário dessa migração que houve, né, de franceses para ocupar colônias na África, certo? E ele acabou, né, retornando àquele país e fazendo uma ponte em alguns países africanos. Agora, nesses projetos que vocês mostraram, eu vejo uma adoção de critérios muito claros. E é como se eles seguissem uma linguagem, né? Porque eles, diferentes do Arata e Zozak, que passeou por várias linguagens, eu acho que tanto no último projeto quanto no penúltimo, o da França e o outro na Suíça, se eu não me engano, certo? Em Genebra, né? Eles têm uma identidade plástica, formal e também funcional, né? Porque a solução estética, o resultado final, tem uma similaridade, né? Você vê estruturas metálicas, em aço, vidros, grandes painéis de vidros. Agora, também, outro fator que eu chamo a atenção aqui para vocês, é que são projetos bem novos, né? E ligados à habitação de interesse social.
E vocês viram o nível desses HABs, né? São habitações para pessoas de baixa renda. E vocês viram a qualidade arquitetônica desses projetos. Realmente exemplar. A cultura francesa e a cultura europeia, de certa forma, a gente pode dizer que eles valorizam muito essas tipologias. São famílias e famílias, né, morando nesses verdadeiros conjuntos habitacionais, e é por uma classe média baixa. Então, vejam a qualidade, quando a gente compara com as do nosso país. Então, é interessante também ver que o Pritzker ele vai tomando um caminho de prestigiar também obras nessa tipologia. Antes, um chileno já tinha ganho esse prêmio, me faltou a memória aqui, o nome dele, já eu pego, certo? Que ele apresentava, e ele foi ganhador do Príncipe pelas soluções de habitação de interesse social. Tá? A Varena, né? Isso, a Varena, exatamente. E ele apresentou, né, Michael, aquelas tipologias que proliferaram no mundo inteiro, né? E ele foi um dos primeiros ganhadores de Pritzker na área de habitação de interesse social. Então, isso é bem legal, tá? Bom, agora vamos passar para o próximo Professora. grupo. Oi. Só um ponto, é que eu achei muito interessante essa questão, que quando ele fala que ele foi, quando ele passa para ir para a África, que ele percebe outra realidade, né? Porque mistura muito ali a realidade que eles estavam inseridos na França para a realidade que ele encontrou lá na África, e aí é interessante ele trazer esses aprendizados de como tratar a arquitetura, como fazer arquitetura, e voltar para a França, né? E tratar da forma que aprendeu lá, tendo essa ideia que não precisa de muito para se fazer uma boa arquitetura. Exatamente, exatamente. Eu vou passar agora para o próximo grupo, tá? Que é a equipe que vai da Catarina, Mirelle e Paula, que vão apresentar sobre o Diebedo Queré, africano, e um dos primeiros negros, né, a ganhar o Pritzker. Então, a cada ano, o Pritzker vai querendo quebrar paradigmas, preconceitos, né? Introduziu as mulheres que antecederam as duas, né, islandesas, a Yvonne Ferrer e a Shirley, que foi a Carmen que eu falei, e também a japonesa, eu estou péssima hoje de memória, que ganhou do Sanaa, tá? E também elas duas foram as primeiras. E depois vem essa geração, tá? E eu acho isso importante, porque anos e anos, décadas e décadas, sempre o Pritzker era direcionado para arquitetos homens. E agora a gente vai ver um negro, né, africano, tá? Ganhando esse prêmio. Então, é um grande avanço, tá certo? Uma grande inclusão no mercado mundial de arquitetura, tá certo? Então, Catarina, Mirelle e Paula podem começar. Estão aí? Paula? Então, sim, estava compartilhando. Tá dando para ver? Tá bom. Dá. Boa tarde, a gente, como a professora já introduziu, a gente pegou o Diebedo Queré. A equipe é composta por mim, sou Paula, Catarina e Mirelle. Aqui está o nosso sumário. Vou passar para a biografia. O Diebedo nasceu numa vila chamada Gando, no país de Burkina Faso, que justamente na África. Ele nasceu em 1965 e ele é o filho mais velho do chefe da aldeia dele. E aí essa aldeia não tinha acesso à rede pública de água, nem eletricidade, e a taxa de alfabetização era inferior à média nacional, que era 25%. E Francis ele foi o primeiro da comunidade a frequentar a escola. Como não tinha nenhuma escola na região dele, ele foi morar com um tio numa cidade próxima, e aí em 85 ele se mudou para Berlim porque ele recebeu uma bolsa de estudos de carpintaria.
E aí, lá em Berlim mesmo, ele aprendeu a fazer telhados e móveis enquanto ele frequentava as aulas. E aí, 10 anos depois, em 95, ele recebeu outra bolsa de estudos, que foi justamente para cursar arquitetura na Universidade de Berlim, justamente um dos centros mais prestigiados da Europa. E aí ele se formou em 2004. Já em 98, ele fundou, com a ajuda de alguns colegas, uma organização sem fins lucrativos que era dedicada a construir projetos na vila dele, ligando. E em 2005, ele fundou seu escritório, que é Querer Architecture, que atualmente tem filiais na Alemanha e em Burkina Faso. Ele construiu o primeiro edifício dele, que é a escola primária de Gand, quando ele ainda estava na faculdade, que foi em 2001. Esse projeto foi reconhecido em 2004 com o prêmio Aga Khan, que é voltado para obras construídas em países com presença significativa de muçulmanos. E aí, tipo, esse primeiro projeto, ele usa a argila como o principal elemento construtivo, e aí as pessoas estavam meio desconfiadas, tipo, por conta da materialidade. E aí, para mostrar que o material era durável, que funcionava, ele recorreu a maquetes e pequenos modelos de escala, né, para provar. E aí ele mesmo disse que eles fizeram um tijolo e colocaram dentro do balde d'água, e aí ficou lá por 5 dias, justamente para mostrar que o bloco ainda estava sólido e que funcionava. E aí, essa escola de Gando, ela inicialmente era concebida para atender a 150 crianças, mas aí acabou que se desdobrou em um conjunto de edifícios que hoje atende uns 700 estudantes. O Francis, ele usa muito o aspecto lúdico nas obras, e aí ele sempre tenta lidar de forma mais leve com as condicionantes econômicas e ambientais muito severas com que ele lida, né? Ele sempre procura usar a mão de obra local nas obras, e aí, tipo, quando ele vai lá construir, ele treina devidamente as pessoas, com o intuito realmente de gerar emprego e renda para a população local. Atualmente ele é professor da Universidade de München, não sei como fala, e também já passou pela Harvard, pela Universidade de Yale, e acho que só. Ele faz muito uso de material técnico vernacular e tem bastante foco no conforto ambiental e na qualidade espacial. Ele já ganhou diversos prêmios, como o HCAM, que eu já mencionei, o Global de Arquitetura Sustentável, o BSI, enfim, entre outros. E aí, um fato curioso é que o nome dele, Debedo, na língua dele, quer dizer aquele que veio para organizar as coisas. E aí, ele foi justamente o primeiro arquiteto negro a receber a honraria máxima da arquitetura, né, o Prêmio Pritzker, e também foi o primeiro africano a receber. Ele foi laureado com o Pritzker em 2022, justamente devido a essa filosofia e princípios arquitetônicos, que foram bastante influenciados pela vida pessoal dele, e isso é bastante evidenciado nas obras dele, né? Ele sempre procura criar espaços públicos de qualidade, ele toma partido da materialidade local, da mão de obra local, e procura ter sustentabilidade na obra. E a gente nota bastante essa preocupação social dele nas obras. Aqui está uma listinha das principais obras dele, a gente colocou algumas. Tem o Parque Nacional de Malibacum, em 2010, esse Chile nos Estados Unidos, a Assembleia Nacional de Benin, Startup Lions Campus, Instituto de Tecnologia de Burkina e o Instituto Goethe de Dakar. Olá, pessoal, boa tarde. Eu peço desculpa por não poder ligar a câmera. Eu vou falar um pouquinho sobre uma das obras dele, que é a Escola Secundária Lycée Georges, que fica na cidade de Koudougou, em Burkina Faso, que é uma das maiores cidades do país. A obra foi realizada em 2016, tem uma área de 1.660 metros quadrados, e o cliente dessa obra é o Sten Stewart Institute in France. Pode passar. A obra ela é concebida por 9 módulos de salas de aula que circundam esse pátio central, e a ideia é
se assemelhar a uma aldeia. Se vocês verem essa imagem ao lado, dá para perceber que tem essa mesma lógica de como as casinhas se organizam dentro dessa comunidade. E além das salas de aula e dos blocos administrativos, das salas administrativas, essa escola também conta com uma clínica odontológica para a comunidade. Aí, entre os módulos também, dá para perceber que tem algumas triangulações que servem como torres de ventilação. Pode passar. Aqui é uma perspectiva para a gente entender melhor o funcionamento desses módulos. E aí, o objetivo é que a ventilação possa escapar, o ar quente possa escapar por essas torres de ventilação e que tenha sempre um sombreamento e esse ar que chega até as salas de aula possa ser resfriado por um sistema de evapotranspiração e que possa ser evacuado, né, pelos os sistemas de coberta e pelas as torres de ventilação também. Pode passar. Tem um pouquinho sobre a materialidade. Os tijolos das paredes desses módulos são feitos de um material chamado laterita, que é encontrado na região e funciona como uma rocha que eles retiram do solo, que pode ser facilmente moldada nesses tijolinhos e que, quando seco, fica extremamente rígido e, portanto, seguro para a construção. E aí, todos esses módulos são envoltos, né, por uma pele de madeira que funciona para sombrear mais essa região e que a luminosidade não chegue tão diretamente nas salas de aula, e também para proteger dos ventos fortes e do acúmulo de poeira. E aí também a gente pode... Pronto, obrigada. Pode passar mesmo. Perceber que as cobertas são feitas por, primeiro, uma camada feita de gesso com essas ondulações que permitem que a ventilação entre também, mas que a luminosidade natural possa entrar e possa ser bem distribuída ao longo da sala. E aí, depois dessa estrutura de gesso, também a gente pode perceber que tem uma estrutura treliçada que sustenta a coberta metálica, que tem um grande beiral também para proporcionar o sombreamento da edificação. Pode passar. Aqui são algumas outras imagens, uma imagem do pátio interno, e a gente percebe também esses túnelzinhos de ventilação feitos de concreto também, essas torres mais altas. E aí, um fato curioso sobre essa obra é que os mobiliários das salas de aula foram feitos com as madeiras que sobraram do material utilizado para construir a própria obra e outros materiais encontrados na região. E também essas madeiras utilizadas para essa pele, como um brise, é uma madeira também encontrada na região e que cresce muito rápido. Então, é possível perceber, né, esse teor sempre muito ecológico das obras e que elas sejam muito sustentáveis, que elas se sustentem, né, economicamente, no sentido de energeticamente elas poderem ter esse reparo, assim, da luminosidade natural e da ventilação natural também, sempre esse foco natural. Enfim, é isso. Pode passar. Aí, a outra obra que a gente decidiu destacar hoje foi essa clínica cirúrgica e centro de saúde. Catarina. Olha, Sim, o som de você está meio abafado. O meu? Vocês testam direitinho, tá? Eu vou tentar sair e entrar de novo, um segundo, professora. Tá bom. Aqui tá normal, professora. Tá normal, então pode ser o meu computador. Aqui também tá normal, professor. Tá? Então pronto, pode continuar. Deve ser meu microfone, eu vou ver aqui. Pode continuar, minha gente. Ela saiu, professora, vai entrar novamente. Marina falou agora, eu ouvi normal. Tá normal agora? Vai, Catarina.
Pode continuar, Ana, atrapalhando. Então, essa clínica cirúrgica e centro de saúde localizada na cidade de Lelo, em Burkina Faso, e o período de construção dele foi entre 2000. O projeto teve início em 2012 e passou por um período de construção que foi até 2017, ocupando uma área de 1.660 metros quadrados. Pode passar. Aqui a gente consegue observar uma imagem da inserção dessa clínica, desse conjunto, né, na Vila de Léo. E aqui a gente já consegue perceber que é uma vila pequena, que não tem muitas vias pavimentadas. E essa construção foi realizada porque o hospital distrital estava com uma grande demanda e foi necessário um apoio para esse hospital. Ele é equipado com instalações cirúrgicas, enfermaria e maternidade. E na fase posterior foi construído uma casa dos médicos, uma residência apenas para médicos que vão atuar nessa clínica, terem um certo apoio, uma habitação para que eles possam se alojar de uma forma melhor. Pode passar. E aí a gente aqui pode perceber uma semelhança com o projeto que Mirelle anteriormente comentou, que ele também traz essa ideia de trazer uma disposição das edificações de uma forma que se assemelhe a uma aldeia. Ele trabalha essa rua central, onde os 10 módulos, é uma construção feita em módulos, são dispostos de um lado e do outro dessa rua central, de forma mais aleatória. Não exatamente ortogonal. E também para que fosse facilitada a construção, foi utilizado esse recurso de um sistema modular, né? Porque isso gera economia e agiliza o processo de construção. Pode passar. Aqui a gente tem uma vista explodida e a setorização. E aqui na vista explodida a gente consegue observar melhor como funciona cada um desses módulos, com as paredes, o forro e essa coberta saltada que se sobressai, e as cobertas elas se sobrepõem. Eu vou falar mais sobre as cobertas mais para frente. E aqui a setorização, com a área cirúrgica, a área de internação e a área administrativa. Pode passar. Aqui, falando sobre as cobertas, elas são feitas de uma materialidade metálica, né? E elas são feitas de uma forma que elas são pensadas especificamente para a captação de chuva, porque essa região ela é muito seca e a água ela é um recurso raro, é um recurso muito necessário. E além da edificação servir como um centro cirúrgico, ela também serve para a captação de água. E eles também têm essa disposição de estarem saltados, e que ajuda a criar uma espécie de átrio ventilado, que também melhora a relação com a produção térmica da edificação. Além de irem além das paredes, criando um grande beiral, que também protege as paredes da edificação da insolação. Pode passar. Aqui a gente consegue ver como funciona a coberta do interior, o forro de PVC, e acima disso tem a coberta. Pode passar. E aqui a gente pode ver a etapa de construção. E nessa etapa de construção a gente consegue perceber esses elementos de arquitetura vernacular, né, que ele utiliza muito em muitas de suas obras. E aqui ele trabalhou com tijolo prensado de terra e madeira como esquadrias, que também se sobressaem da parede, criando mais uma proteção para essas entradas, tanto do sol quanto do calor. É muito interessante porque ele trabalhou com pessoas locais e treinou essas pessoas com as técnicas construtivas, tanto inovadoras que ele trouxe, quanto as técnicas vernaculares, para que essas pessoas também pudessem, mais à frente, trabalhar em outras obras que também pudessem melhorar a qualidade de vida da comunidade. Ou seja, ele criou não só uma edificação que vai servir à comunidade, como também gerou uma qualificação para essas pessoas. Pode passar. Aqui a gente tem só a nossa bibliografia, né, o que a gente usou para
fazer o trabalho para estudar esse grande arquiteto. E é isso. Obrigada a todo mundo. Obrigada, professora. Certo, pessoal, tudo certo. Então, é importante a gente ver que a trajetória, né, do arquiteto Queré, pelo que ele passou, né, vindo de um lugar altamente pobre, carente, e que teve que morar com os tios, e depois, de uma forma assim, bastante corajosa, sair da África, da sua realidade bem difícil, que a gente sabe que alguns países africanos passam, e morar na Alemanha, em Berlim. Aprender um novo idioma, o alemão, que não é fácil. Então, eu acho que esse pessoal dá um exemplo de vida, não é? E que a pessoa não deve ter medo, não deve ter receio de começar, de tentar, de procurar novos espaços para poder desenvolver a sua criatividade, os seus sonhos, realizar aquele sonho que ele tinha. E a gente vê, né, que não foi fácil, mesmo morando em Berlim, trabalhou como marceneiro enquanto estudava. Então, ele botou a mão na massa, literalmente, fora os preconceitos raciais que ele deve ter encontrado na Alemanha, porque a gente sabe que a Alemanha foi o berço do nazismo, o berço de uma xenofobia, certo? E que o negro, né, é muito discriminado em vários países, principalmente em algumas cidades alemãs. Berlim passou por esse momento de mudanças após a Segunda Guerra Mundial, certo? Com a queda do muro, que a gente tratou disso também nessa disciplina, e integrou, né, a Alemanha Oriental com a Alemanha Ocidental. Mas, com certeza, ainda existem, né, a gente não pode negar, raízes de um nacionalismo, de um pensamento de direita que atrasa socialmente muitas coisas no mundo. Mas, contra todas as diversidades, o Querer, né, consegue desenvolver um trabalho super legal. A cidade que as meninas falaram, Mucken, na verdade é Munique, né, em alemão, tá? A cidade de Munique, onde ele está sendo professor. Olha que legal, professor universitário na Alemanha, o país mais rico da comunidade europeia. E ele, com aquele conhecimento, com essa trajetória, não perdeu o olhar, né, a preocupação com o continente africano, com os países africanos. E propôs essas escolas que eu acho que o Pritzker é dado pela trajetória dele e também pelas propostas que ele desenvolveu na África, onde a gente vê um uso, como a Catarina mostrou nesses exemplos, né, da linguagem, da presença da linguagem vernacular, das paredes com tijolo, né, uso de madeira, e treinando, de certa forma, uma mão de obra africana que tem deficiências, né, de trabalhar com determinados materiais. Ele podia ter importado tecnologia alemã, mas não. Ele conscientemente faz uma arquitetura para o lugar, para o meio, para a sociedade, para aquela cultura. E eu acho isso muito bonito, muito legal. Ele cresceu profissionalmente, mas não esqueceu as raízes dele. E vai desenvolver um trabalho belíssimo nessa região. É realmente exemplar. Bom, agora a gente vai passar para o próximo grupo, que vai tratar do Pritzker, o último Pritzker desse ano, do David Chipperfield, certo? Com o grupo do Maico, Paulo e Jadzânia. Pode começar. Certo, vou apresentar aqui. Apresentando já?
Já sim. Assim. Sim. Boa tarde. David Chipperfield. O grupo é formado por eu, Paulo Ricardo, o David, o Maicon e a Jade Sânia. E aqui é o nosso sumário. Pode pular para a biografia. O arquiteto, vou falar um pouco da biografia do David. O arquiteto nasceu em 18 de dezembro de 1953, em Londres, no Reino Unido, tem atualmente 69 anos. Estudou na Kingston School of Art e em 1977 graduou-se em arquitetura pela Architectural Association School of Architecture e logo após se formar trabalhou nos escritórios de arquitetura renomados em Londres, como o Douglas Stephen, o Norman Foster, o Richard Rogers, e com isso ele foi aprimorando os seus aprendizados antes de abrir sua firma, né? E então, em 1985, ele fundou a David Chipperfield Architects em Londres. Trabalhou com uma ampla gama de setores, incluindo projetos residenciais, públicos, privados e grandes complexos. Além disso, ele se dedicou ao design de interiores, utilizando uma abordagem minimalista e moderna. Também desenvolveu sua própria metodologia de design, que agora é aplicada em seus 4 escritórios em Londres, Berlim, Milão e Xangai. E o trabalho na prática desses escritórios é caracterizado pela atenção meticulosa ao conceito e detalhes de cada projeto, e um foco impecável em refinar as ideias de design para chegar a uma solução que seja arquitetônica, social e intelectualmente coerente. Pode passar. Ele não acredita em um estilo internacional, globalizado de arquitetura. Ele diz que a arquitetura está ancorada ao solo e contribui para a ideia de lugar. Sua filosofia concentra, né, na concepção de uma arquitetura adequada ao seu entorno e às origens local. É membro da Royal Institute of British Architects, é membro honorário da American Institute também de Arquitetura, Instituto Americano de Arquitetura, e do Instituto Alemão, Bund Deutscher Architekt, eu não sei ler alemão aqui. Em maio de 2023, ganhou o prêmio Pizza, como a professora já mencionou, e uma citação do prêmio não vemos um edifício do David instantaneamente reconhecível em diferentes cidades, mas diferentes edifícios. David projeta especificamente para cada circunstância. Cada um afirma sua presença, mesmo que edifícios criem novas conexões com o bairro. E continua essa citação, dizendo que sua linguagem arquitetônica equilibra a consistência com os princípios fundamentais de design e flexibilidade em relação às culturas locais. E o trabalho dele unifica o classicismo europeu, a natureza complexa da Grã-Bretanha e também até mesmo a delicadeza do Japão. E é fruto da diversidade cultural. Pode passar, né? Ao longo de 4 décadas de trabalho, possui mais de 100 obras espalhadas pela Europa, Ásia, América do Norte, de diversas tipologias diferentes. As que são destacadas até pelo prêmio é a The News Museum em Berlim, a Royal Academy em Londres, no Reino Unido, a Capela do Seminário de Inagawa e de Centro de Visitas em Hyogo, no Japão, e também a Highway Home no Reino Unido. E vale destacar que, como já foi mencionado, ele tem uma trajetória de fazer muitos projetos no início da sua carreira, principalmente nos 15 anos no Japão, onde pega essa delicadeza, enfim. Ele tem essa diversidade cultural e respeitar o local que está sendo introduzida essa obra. Pode passar. Eu vou falar agora sobre a primeira obra que a gente analisou, né, que é a The Hepworth of Wakefield, que é um museu. Aqui ele está localizado na cidade de Wakefield, né, no Reino Unido. O projeto se iniciou em 2003 e finalizou em 2011. Aqui a gente vê a planta de locação, né, e vê como a planta dele é diferente. Que a gente vai ver melhor aqui, ó. Aqui tem um rascunho de como esse projeto foi pensado, né? E ele está localizado tanto na margem do rio Calder e dentro de uma área que é de conservação histórica e industrial. A gente vê aqui que tem vários armazéns, né? E fábricas de indústria de grãos e tecidos.
E também está bem próximo de uma linha férrea do século XX. Aí, o edifício não vai ter uma fachada proeminente, né, uma fachada em destaque, todas as fachadas vão ter peso igual, e é uma composição basicamente de vários volumes que são escalonados e que estão interligados, mas cada um tem um tamanho diferente e uma angulação de teto diferente. E cada bloco desse, né, não é um módulo, mas são partes, vão ser espaços diferentes. E aí a inspiração vai ser tanto esses armazéns do local, quanto as formas geológicas. A gente vê que ele tem um aspecto bem brutalista, né? Aqui as plantas, a gente vão ser 2 pavimentos, o térreo e o primeiro pavimento. Aí no térreo vão ter a recepção, loja, cafeteria, auditório, estúdios de estudo, né, salas administrativas, arquivos e depósitos. E aí no primeiro pavimento vão ser todas as galerias. Aí lá no primeiro pavimento vão estar as galerias fixas, que são obras principalmente da artista plástica Happy Wolf, né? Ela é uma escultora. E vão ter também salas para galerias temporárias. No centro do edifício, aqui, vai existir essa escada central, que vai ter iluminação natural, e que todas as salas também vão ter iluminação natural, menos aquelas que precisam de uma segurança em relação à sensibilidade da luz, né, para proteger os artigos de um museu. Aqui a gente vê fotos internas, né, são grandes esquadrias de vidro, e tem também uma clarabóia aqui, nessas angulações dos tetos, que são controladas por persianas, né, e quando é necessário, essa iluminação natural pode ser controlada. E aí, justamente essa inclinação dos tetos, esses ângulos diferentes, vão dar uma experiência única e diferente para cada cômodo. Aí essas janelas panorâmicas, e aí essa janela dá visão para todo o entorno histórico industrial e para o rio também. A materialidade principal é o concreto, né? É um concreto que foi feito no próprio local da construção, e ele é pigmentado, e aí esse concreto vai dar todo esse aspecto monolítico e escultural a essa obra. O resfriamento e o aquecimento é basicamente tirado a partir do fluxo do rio, então ele usou muito essa integração com o meio ambiente para trabalhar essa questão do conforto térmico, né? E aqui são uma lista de prêmios que esse projeto recebeu. Então, a outra obra que a gente escolheu, né, que é o Noyes Museu, é um pouco antiga, mas a gente achou interessante para trazer por conta do trabalho que foi feito nela, que por se tratar de uma intervenção no patrimônio público em Berlim. Pode passar, Marco. Então, o museu fica localizado na Ilha dos Museus, que é uma concentração, tem esse museu e mais 4, um conjunto, ele e mais 4 museus. E essa obra está localizada em Berlim, né? E foi concluída em 2009. Pode deixar. Então, esse museu ele foi construído no século XIX, né? Ele tinha um estilo neoclássico, porém, em decorrência da Segunda Guerra Mundial, o museu acabou sendo parcialmente destruído por conta do bombardeio que ocorreu em Berlim em 1939, e que isso resultou num dano enorme na estrutura do museu, e no qual essas ruínas, né, essa destruição que ocorreu, permaneceu negligenciado por décadas, né? Passou mais de 50 anos exposto ao sol, chuva, etc., e só teve esse processo de buscar essa questão da preservação quando teve a queda do muro, né, e teve a reunificação de Berlim, a ocidental e a oriental. Pode passar. Nesse caso, a abordagem do David, ele buscou a reconstrução do museu, que foi baseada, né, no princípio da Carta de Veneza. E ele, ao invés de propor uma reconstrução exata
igual como era, né, que a gente aprendeu que é denominado como um falso histórico. Ele buscou preservar e manter o que restava da volumetria original e complementar com novos materiais, alguns materiais mais atuais, nos locais que era necessário essa implementação, com o intuito assim, de manter a essência e a história do edifício com a transição para o novo. Nessa foto a gente vê assim a questão da imagem mais aérea, como estava o museu, e do lado esquerdo, do lado direito, a gente percebe o croquis que ele fez com os locais que ele iria implantar e iria completar, né? Pode passar. Aqui é uma foto pós-construção, né, que tem essa transição do antigo para o novo. A gente percebe a materialidade antiga do museu conservada e o novo que ele introduziu nas salas que tiveram que ser implementadas. Pode passar. Aqui é outro exemplo, né, uma imagem na ruína, pós 1939, e uma atual, como a gente pode ver, ele fez umas intervenções bem cirúrgicas, né, bem sutis, discretas, porque ele, como o Paulo falou, ele sempre busca dialogar essa questão com o lugar, com o tempo e com a história. Pode passar. O arquiteto, ele utilizou o concreto pré-fabricado com tonalidades mais neutras e tijolos reciclados com o intuito de a intervenção dialogar com o local existente e desse uma coesão visual na continuidade estética do edifício, né? E não dando aquele destaque exagerado para a intervenção. A gente pode ver mais um exemplo como ele atuou, ele colocou esse material atual, que seria essa parte mais do mármore, e acima tá esses tijolos da antiga edificação. E essa tonalidade mais neutra, mais branca, que é branco, cinza, para o ambiente do museu. Pode passar. Aí aqui mais outras imagens, né, que eu achei interessante trazer, a questão esse jogo da materialidade que ele fez, da intervenção, de mesclar o novo com o velho, bem interessante. A gente pode ver nessa primeira imagem, no teto acima, resquício do antigo material. E pode passar. Esse projeto foi assim, foi bem feito, mas também em decorrência tanto do talento do arquiteto, como também dos órgãos de conservação de patrimônio da Alemanha, né? Que, como a professora citou, ficou muito forte período pós-guerra, com a questão da reestruturação da cidade de Berlim. Então, tanto o órgão de conservação como especialista em arqueologia, eles estavam sempre no pé do David para fazer uma restauração adequada para o local, para o museu condizente. Pode passar. Aqui também alguns prêmios que o museu ganhou e um foco aqui na fachada, que esse lado esquerdo mostra a questão da intervenção que foi feita pelo David e o lado direito, a conservação da volumetria original. Pronto, pode passar. As referências. Para complementar, tudo isso que a gente falou, tem uma fala do David Steinfeld que complementa tudo isso, que é o quê? Ele fala, abre aspas, a única coisa que você não pode fazer na arquitetura, pelo menos na minha opinião, é limitar a sua maneira de pensar a um estilo ou material. Você tem que ser sensível às circunstâncias de um projeto. Ok, pessoal. Eu estava visitando aqui o site do David Chipperfield e realmente é incrível a quantidade de projetos que ele fez, né? E está fazendo. E a gente vê também nessas tipologias muitos museus, né? Muitos. Nossa, eu acho que eu contei aqui mais de 10, assim, rápido, e grandes museus, e pelo mundo inteiro. E também é interessante ver essa intervenção que foi mostrada pela Jade no patrimônio edificado, que é uma realidade dos escritórios na contemporaneidade, né? Pegar esses patrimônios já existentes e fazer intervenções respeitando os critérios, né, de distinguibilidade, reversibilidade, diálogo dos materiais, tudo isso.
é realmente um mestre e me deixa, assim, como legado para a gente, para vocês, estudantes, uma referência para estudos de caso. Porque, e outra coisa também que eu vi, que ele, tanto como arquiteto e também como design, né? Com peças de design, faqueiros, cafeteiras, a exemplo do que já fazia, né, Aldo Rossi e tantos outros mestres da arquitetura e na contemporaneidade. Então, isso é muito legal, também que sirva de exemplo, e que vocês, nos estudos de casos, futuramente, né, para as outras disciplinas, de projeto 6, que inclusive a gente vai ver vi hotéis muito legais dele também, por várias cidades europeias e de outros países, de outros continentes. Então, realmente, excelente produção e justa premiação do Pritzker, né, para David Chipperfield, esse arquiteto inglês que tem a sustentabilidade como carro-chefe da arquitetura dele. Sim. Tá E joia? um dos motivos que fez ele ganhar o prêmio, né, foi a questão da intervenção no patrimônio. Tipo, Tá vendo? destacaram muito isso, porque ele respeita muito. Eu lembrei aqui do Paulo Mendes da Rocha, quando ele ganhou, né, como segundo brasileiro, o Pritzker, ele ganhou não pela arquitetura brutalista, mas pela intervenção que ele fez na Pinacoteca de São Paulo, né, que chama Pina, que ele pegou um prédio eclético, em tijolo aparente, e fez uma intervenção que deu super certo. Né? Então, vejam que esses projetos de intervenção realmente são bastante contemporâneos, né? Por isso que é importante a gente estar em Projeto 5 fazendo esse tipo de exercício. E dialoga com o TAU 5, que é essa arquitetura e urbanismo contemporâneo. E essas arquiteturas, elas sempre estão conversando com a cidade, né? Com as histórias das cidades e com tudo mais. Então, isso é muito legal como exemplo. Tá joia? Bom, Inclusive, o dele, que está eu no saí, processo. Oi, No processo da restauração, tem um vídeo que ele fala que foi um dos maiores desafios dele, porque tinha tanto essa questão do órgão, né, de conservação, como também arqueológico, que ficava sempre no pé dele para fazer uma restauração muito boa e colocando essa expectativa toda nele e o público também. Sim, sim. Importante isso. Bom, gente, a gente encerra o primeiro módulo, que é o Pritzker, tá certo? Eu vou agora para o próximo bloco, que vai ser arquitetura e mulheres na contemporaneidade.